Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Hoje eu queria trazer aqui uma reflexão, algo assim para a gente poder pensar junto, que é uma coisa também que eu tenho meditado, é com relação de que o homem é um ser litúrgico. Mas eu vou explicar mais pra frente um pouquinho o que é ser um homem litúrgico. E quando eu falo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher. Então, assim, o ser humano, a quem o ser humano adora, quais são os compromissos do seu coração e quem é o ser humano. Quem é o ser humano? Há muitas pessoas dizem que o ser humano é um animal evoluído. Então, de todos os animais que existem na Terra, o ser humano é esse que evoluiu e aí se tornou aí senhor de si, né? Será que é isso mesmo? Bom, a Bíblia deixa claro que obviamente não. O homem, ele é a obra-prima da criação. Ele é diferente de todos os outros animais. Ele não é animal. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele tem ainda características muito interessantes, porque a Bíblia deixa claro que o ser humano, ele é um ser extremamente complexo. Mas se a gente for olhar para o mundo, por exemplo, vai dizer que o ser humano é um ser racional. Já viu aquela frase do Descartes? Penso, logo existo. Então, assim, ali no século XIX, aconteceu um movimento social e político muito forte chamado Iluminismo. E o Iluminismo tem como valorização a razão, né? O pensamento, o homem como um ser racional. E por conta disso, de lá para cá, nós temos sido influenciados e ouvido muito que o homem é um ser que pensa, que é um homem que cria, é um homem que é senhor de si, porque o iluminismo tem como marca esse divórcio, essa tentativa de divórcio do homem com Deus. Então agora o homem diz, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus, eu sou o senhor da minha existência, então eu digo o que é certo, o que é errado, eu digo quais são os problemas do mundo e da realidade e eu trago a solução. Então, o ser humano sempre pegando armas humanas para lutar contra coisas que ele acha que são humanas, e aí esse homem racional, ele luta para resolver as suas questões, né? E é outro erro, outro engano que o homem coloca, mas nós somos grandemente influenciados por isso e por esse movimento de que o homem é um ser racional. Mas a Bíblia deixa claro que o homem é esse ser que é a imagem e semelhança de Deus e é um ser que ama. Nós, seres humanos, somos seres que amamos, somos pessoas que nós temos compromissos e o amor também se dá dessa forma, como um compromisso do nosso coração. Por isso que às vezes nossas emoções são movidas tanto para a alegria e a satisfação, quanto para o ódio por conta do amor que está no nosso coração. Então o ser humano ele tem compromissos e por conta desse compromisso, a Bíblia vai deixar claro que o ser humano, para além de tudo, o ser humano é um ser que adora. Por isso o título desse vídeo, Homem Litúrgico. Porque o ser humano é um ser litúrgico, que tem como ideia que a liturgia, um ser que adora. E essa liturgia, se você pensar, por exemplo, vamos pensar aqui no igreja, né? A liturgia é um sistema de adoração, onde coisas são feitas para adoração. Aí você que está me escutando, talvez conheça aí a história de Israel, você vai lembrar que no sistema religioso de Israel havia toda um sistema muito bem orquestrado para adoração no templo. Então tinha a construção do templo, tinha a pessoa quando entrava, não era todo mundo que podia entrar nos compartimentos dentro do templo. O homem levava uma ovelha para ser sacrificada no altar. Tinha a bacia de prata com água, onde o sacerdote purificava ali as suas mãos, se lavava. Tinha o sacrifício que era oferecido. Dentro do templo tinha o candelabro com luzes, com azeite queimando. Tinha o incenso, tinha os pães. Dentro do santo tinha um compartimento chamado Santo dos Santos. Dentro dele tinha a arca. Então havia rituais para adoração a Deus.
E Deus em tudo ensinando para aquele povo que ele era um Deus diferente de todos os outros, um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus único e verdadeiro. E Deus também queria revelar para nós que nós, seres humanos, somos seres litúrgicos, adoradores, que em nossa vivência, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós estamos o tempo todo em processos de adoração. Então, o ser humano, todo ser humano, eu posso dizer aqui sem sombra de dúvidas, todo ser humano é um ser litúrgico, é um ser adorador. Até o homem mais empirista, materialista, cientificista, até esse homem mais acadêmico possível, que se diz e que acha que é um homem iluminado, liberto das garras da opressão da igreja, esse homem é um homem litúrgico, é um homem adorador. Por quê? Porque na convivência com esse homem, nós observamos que esse homem, ele crê em algumas coisas. Porque a ciência, a academia, a filosofia, o estudo, não tem bases sólidas para esse homem se agarrar. E em algum momento da sua vida, ele vai ter que dar um salto de fé, porque ele crê nas verdades que ele crê. Ele tem que ter essa crença, porque a ciência por si só, o estudo por si só, a filosofia por si só, ela mesmo se contradiz. Ela mesmo vai ter pessoas dizendo coisas diferentes. Então esse homem, ele tem que se agarrar a alguma verdade que ele crê como verdade e que ele crê que é a solução para a humanidade. Isso é o quê? Isso é fé. É crer em algo, é botar sua confiança em algo. E mais do que isso, numa breve e até superficial observação de um ser humano como empirista, como alguém da ciência, como alguém que diz que não é religioso, um pouco de observação desse homem, nós vamos perceber que o coração dele está comprometido com o seu Deus. E o seu Deus pode ser a ciência, o seu Deus pode ser a academia, o seu Deus pode ser a filosofia, o seu Deus pode ser o aqui e o agora. E principalmente o seu Deus é a si mesmo. Por que eu digo isso? Porque nessa observação nós vemos que esse ser humano, se ele é contestado, se alguém diz que o que ele crê não é a verdade, o que acontece? Ele fica com raiva, as suas emoções são mexidas, ele fica chateado, ele luta para que a sua palavra seja tida como verdade, ele fica com raiva de quem o contesta. Por que ele fica com raiva? Porque há no seu coração o amor por esse Deus, por esse ídolo. E por conta desse amor, ele luta, ele mata, ele morre por conta disso. E eu digo mata porque ontem eu assisti uma notícia, vi uma notícia de que um homem matou, quer dizer, eles se mataram, né? O cara era bolsonarista e o outro era lulista. E aí, na festa de aniversário desse homem que era do partido lá de Lula e tinha o seu compromisso do coração com Lula, aí chegou o bolsonarista e um matou o outro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os dois tinham como religião, como sistema de adoração, a política. E eles estavam dispostos até a matar um ao outro. É claro que um reagiu, né? Porque esse outro chegou. Mas os compromissos do seu coração estavam assim. A mesma coisa acontece com o futebol, com o esporte. Pessoas estão desejosas e vão até as últimas consequências para falar, para mostrar que o seu Deus é o melhor, que o seu Deus é o mais poderoso, que o seu Deus é o único. Isso é compromisso com o coração, com os amores do nosso coração. Então o ser humano é um ser litúrgico, é um ser que ama. E a Bíblia deixa muito claro em muitas passagens, porque Deus nos criou seres adoradores, mas para adorarmos a Ele, a Deus. Agostinho diz que nós vivemos uma vida de angústia, uma vida de destempero, uma vida de vazio. E a nossa alma só terá paz quando nós voltarmos para esse Deus.
quando nós repousarmos, quando nós descansarmos nesse Deus, porque nós fomos criados para adorar esse Deus. Mas quando não adoramos o Deus único e verdadeiro, nós adoramos qualquer outra coisa da criação. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos seres adoradores. Mas a adoração não está apenas constituída e limitada a ir numa igreja ou então a você fazer sua devocional em casa, num momento que você separa para isso. Na realidade, nós precisamos separar tempo para adorarmos a Deus em casa, nós precisamos separar tempo para irmos na igreja, isso é extremamente importante. Mas o ser humano, ele adora da hora que ele acorda até a hora que ele se levanta. E eu quero ler aqui um versículo para poder embasar e lembrar de quão crucial é essa adoração. Por quê? Muito mais do que ir a uma igreja, muito mais do que dizer que sou de determinada religião, na verdade, nós demonstramos quem nós adoramos da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E aí, Gálatas, capítulo 5, fala sobre isso, capítulo 6. Mas eu quero ler aqui o capítulo 6, versículo 7 e 8, fala assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar a Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então veja, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos adorando. E essa adoração é constituída de uma semeadura. Ou nós estamos semeando para a corrupção, semeando, e aí no capítulo 5 o autor vai dar uma lista de coisas que podem ser semeadas para a condenação eterna, para a corrupção humana, que é o seguinte, é o versículo 19 do capítulo 5. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Tudo isso é alguém que planta para a corrupção, para a morte eterna. Mas veja que talvez quando a gente lê esse texto aqui, a gente acha que o cristão, né, vai dizer assim, não, eu não me enquadro nisso daqui, porque isso aqui é uma lista assim que coloca as coisas bem categóricas e bem corruptas, que às vezes você olha para você e você fala, eu não cometo isso. Só que veja, a adoração a Deus, ela é prestada dentro do padrão de Deus. Então, um adorador que adora a Deus vai seguir o padrão de Deus. Por exemplo, o padrão do casamento. Lá em Gênesis 1 e 2, lá mostra o padrão do casamento. O padrão da vida sexual, para quem é solteiro e para quem é casado. Qual é a maneira correta? A Bíblia demonstra isso. Para o solteiro, a pureza sexual, uma vida de santidade. Para o casal, uma vida de monogamia, heterossexual, fidelidade ao seu parceiro. Na vida financeira, Deus mostra o padrão, onde a Bíblia deixa claro que nós não devemos almejar e buscar a riqueza, mas aquele que é rico deve usar essa riqueza para ser generoso. A riqueza que Deus nos dá é para sermos generosos uns com os outros, para haver um compartilhamento. Isso é claro, a gente vê também no início da igreja. O que acontecia? Voluntariamente, os irmãos que tinham mais condições supriam as necessidades daqueles que tinham menos condições e todos viviam de forma harmoniosa, porque o padrão de Deus é a generosidade. Na questão relacionamentos, o padrão que Deus nos dá é o padrão estabelecido por Ele, de santidade, de pureza, de amor, de serviço uns com os outros. Então, todos os aspectos da vida humana
Deus diz qual é o padrão. Então, por que eu disse que nós adoramos a Deus da hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir? É que adoramos a Deus, não, que adoramos. É que em tudo que nós fazemos e vivemos e as reações que nós temos, elas devem estar debaixo do padrão de Deus. Se tiver, nós somos adoradores de Deus. Se nós vivemos uma vida fora do padrão de Deus, então nós não estamos adorando a Deus. Nós estamos adorando ídolos construídos pela nossa mente. Porque só existe uma maneira de adorar a Deus, e é da maneira dele, da forma que ele diz. Então, como eu devo lidar com o alimento? Como eu devo lidar com as coisas que Deus me deu, né? A mordomia. Deus me deu uma casa, Deus me deu bens materiais. Como eu devo lidar com eles? Deus me deu família, como eu devo lidar? Deus tem me dado a oportunidade de viver em comunidade, como eu devo lidar com a comunidade, como eu devo lidar com os mais pobres, como eu devo lidar com pessoas diferentes, como eu devo lidar. A Bíblia deixa claro. Ou a gente adora no padrão de Deus, ou a gente está adorando um outro Deus. E essa é a reflexão que eu quero trazer, chamar a nossa atenção para isso, de que há uma maneira de adorarmos a Deus, porque nós sempre estaremos adorando, mas a pergunta que faço é: a quem nós estamos adorando? Nós estamos adorando a Deus ou nós estamos adorando a ídolos? E se nós estamos adorando a ídolos, a Bíblia deixa claro que nós vamos colher ruína e morte. Se nós adoramos a Deus, nós vamos colher vida eterna, vida em abundância. E isso se dá da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Nós estamos constantemente adorando. Então nós precisamos viver mais vigilantes, para que a nossa adoração seja ao Deus único e verdadeiro, para que a nossa semeadura seja em espírito e em verdade, e não em ruína e corrupção. Então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Forte abraço para você, muito obrigada por você me acompanhar até aqui, e eu gostaria de te pedir que, se você não é inscrito, você se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilha se você viu que foi de alguma forma relevante, e me ajude aí nessa caminhada, tá bom? Mas muito obrigada e até a próxima.